do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. O 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde, manhã, o primeiro dia. Perceba, interessante, é que essa luz ele chama de boa. A luz era boa, não era mal. E essa luz aponta para Jesus Cristo. Perceba que no versículo 5 ele diz assim: chamou Deus a luz dia. Ele chamou essa luz dia. Perceba que esse dia não é um dia da semana, sábado, domingo, segundo esse dia. Por quê? Porque esse dia aqui está com letra maiúscula. Se fosse o dia normal, domingo, segunda ou terça, era com letra minúscula. E está escrito aqui, perceba que no final do texto ele fala assim: houve tarde e manhã no primeiro dia. Esse primeiro dia aqui é no domingo, é o primeiro dia da semana. E perceba que essa palavra dia está com letra minúscula. Então é o dia normal que nós temos. Mas quando Deus diz a luz, chamou a luz dia, esse dia aqui está com letra maiúscula e aponta para Jesus Cristo. As trevas aponta para o Deus desse século, Satanás. Perceba, vamos ler aqui em Efésios capítulo 5, versículo 16. Remido o tempo, porque os dias são maus. Aqui está falando do dia comum. Depois da queda de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada. O dia não era mais o mesmo. Então esse dia aqui é o dia comum que nós temos. O dia de terça, quarta e quinta, e assim se vai. Que são os 7 dias da semana. Esse dia é o dia comum. Mas perceba que aquele dia, Deus chama a luz de dia, ele dá o nome daquela luz. E ele diz dia. E está com letra maiúscula. Então aponta para o seu Filho, Jesus Cristo. Efésios 6:13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse dia é o dia comum que nós vivemos. Porque o dia é mau. As coisas são mal. Não tem nada bom. Bom vai ser depois que nós chegar no céu. Então esse dia aqui é um dia normal, qualquer um dia. Como no primeiro dia da semana, no domingo, como no último dia da semana, no 7º. Mas aquele dia que está falando lá, aponta para Jesus. Perceba que em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, vamos analisar aqui rapidinho. Vamos lá. 2 Coríntios, se eu achar aqui, capítulo 4, olha só, versículo 4 ao 6. Nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, está falando de Satanás, o Deus desse século cegou, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê?
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Ou seja, aquela luz de Gênesis, que está com letra maiúscula, que é Cristo, ela começa a sua obra ali, ela nasce ali. Jesus, ele é eterno, mas ele começa a sua obra ali. Aponta para o nascimento dele neste mundo, no mundo de corrupção, no mundo de treva. E quando ele nasce nesse mundo de treva, resplandece a luz. E ele, essa luz, ele dá para nós, entra em nós e tira as trevas que estavam em nós e clareia o nosso entendimento. Perceba aqui que no versículo 6, porque Deus disse, ele está apontando lá para Gênesis, o Paulo. Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ou seja, das trevas, ele nasceu no mundo de treva, de corrupção, e resplandece a luz. Lá, quando foi criar, só havia trevas. Lá em Gênesis você pode ver que na face do abismo não havia luz, só treva. E quando ele nasce nesse mundo, quando ele vem nesse mundo, só tinha treva. Então ele vem para resplandecer a luz. Deus faz ele resplandecer a luz. Continuando o texto de 2 Coríntios 4, 6. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, perceba, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nós, tirou as trevas de nós, resplandeceu o nosso conhecimento que estava tampado por o Deus desse século, que era Satanás, que lá é as trevas. Então perceba que lá em Gênesis, vamos voltar para lá de novo. Olha, lá em Gênesis, quando Deus diz a luz, chama a luz dia, apontando para Cristo, perceba que nesse versículo tem duas palavras, dia. Então essa primeira aqui, dia com letra maiúscula, que aponta para Cristo, e esse dia com letra minúscula, que aponta para o dia de domingo, ou dia qualquer, com letra minúscula. Então Deus começa a obra nesse primeiro dia, de domingo, e ele completa a sua obra na cruz do Calvário com a sua morte, e descansa ali o seu corpo em 3 dias, e no próprio dia de domingo, essa luz que chama dia, aqui que Deus chamou de dia, que é ele, no domingo, nesse dia, ele ressuscita para a glória de Deus, porque as promessas, as suas palavras se cumpriram, ainda vão se cumprir o restante das profecias das suas palavras. E ele ressuscita no domingo. E ele ainda continua a sua obra, porque ele só vai terminar todas as coisas depois da sua vinda gloriosa e depois de julgar todas as nações e depois do juízo final. Então, depois que ele ressuscitou no domingo, ele ainda tem que cumprir o resto das profecias que está escrito. E ele vai voltar. Então perceba que esse dia aqui não é um dia qualquer. Esse dia aqui aponta para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Não é um dia qualquer. E essas trevas apontam para o Deus desse século, Satanás. Deixa Deus entrar na sua mente e iluminar a sua mente em Cristo Jesus.